Fala galera, e aí, tudo certo com vocês? Bem, vamos aqui, né, para mais uma videoaula de Biologia 2, tá? Um assunto aí que é muito importante, muito pertinente, principalmente para quem vai tentar o Enem, que vai ser, né, o conteúdo de mutações gênicas. Vamos lá? Vamos começar? Respira fundo, pega a caneta, pega teu caderno e bora escrever. Bem, olha só, galera. É o seguinte, mutação. O que você tem que saber de mutação? Mutação tem a ver com mudança, ou seja, mutações seria qualquer tipo de alteração genética. E quando eu falo alteração genética, eu estou falando do seu DNA, né, do seu cromossomo. Lembra? Nós já tivemos aula de núcleo celular e eu entendo que vocês já sabem aí esse linguajar, beleza? Então, o que seria mutações? Qualquer tipo de alteração genética que seja. Bem, essas alterações, essas mutações, melhor dizendo, elas vão ser divididas em duas etapas, né? Em dois tipos, as gênicas e as cromossomais ou cromossômicas. Olha a diferença, cara. As gênicas é quando ocorre alteração no sequenciamento de bases nitrogenadas. Lembra da nossa aula lá de ácidos nucleicos? A se liga com T, C se liga com G, lembra disso? Adenina, guanina, citosina e timina? Então, toda aquela ligação, né, são sequenciamentos de bases nitrogenadas. Se você tem um erro naquele sequenciamento ali, você vai ter uma mutação, uma alteração gênica, beleza? Agora, as cromossômicas ou cromossomais é quando ocorre uma alteração no número de cromossomos ou na estrutura. Então, já dando um spoilerzinho aqui, é o seguinte, quando nós temos mutações cromossômicas, nós vamos ter duas subdivisões. Mutações cromossômicas relacionado ao número de cromossomos e a outra relacionada à estrutura desses cromossomos. Beleza? Tranquilo? Agora, olha só, cara. As mutações, elas não são... como que eu posso colocar aqui para você? Elas não são influenciáveis, né? Não é por conta do ambiente que você vai ter uma mutação. Não é isso, cara. As mutações, elas vão acontecer ao acaso. Não tem como você prever uma mutação. Não tem como você imaginar que tal mutação vai acontecer no seu filho, ou no seu neto, ou no seu tataraneto. Não tem como isso, beleza? Mutações acontecem ao acaso. Outra coisa, as mutações elas não são justificáveis. Como assim, professor? Pô, vamos imaginar aqui que você está com uma infecção bacteriana. E aí você vai lá e toma um antibiótico. Né? Antibiótico combate bactéria. Beleza, mas vão ter bactérias no seu corpo que aquele antibiótico não vai afetar eles. Ou seja, são bactérias resistentes àquele tipo de antibiótico que você está tomando. Conseguiu sacar? Logo, você tem aí uma ideia de seleção natural relacionado ao antibiótico que você está tomando. Os que são fracos, digamos assim, eles vão morrer por conta do antibiótico. Agora, os que já pegaram uma resistência, os que já têm uma certa resistência a tal antibiótico, eles não vão morrer. Logo, isso não tem a ver com mutação. É que as bactérias que ficaram lá, que conseguiram ser resistentes, elas sofreram mutação. Não, nada a ver. Isso é mais um assunto de seleção natural. Isso nós comentamos mais a fundo quando nós formos estudar aí, evolução, tá? Que aí nós vamos falar da ideia de Darwin e da ideia de Lamarck, assim como outros evolucionistas também, beleza? Mas o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, cara, mutação não é justificável e outra coisa, não são intencionais. Ah, professor, eu conheço um amigo meu, de um melhor amigo meu, que o olho dele ficou azul de tanto que ele olhava para o céu. Então o olho dele ficou azul de tanto que ele olhava para o céu. Professor, isso aí é possível?
Claro que não, cara. Claro que não. Se o olho dele é castanho, vai continuar sendo castanho, a não ser que sofra uma mutação por inúmeras situações. Pode ser uma mutação gênica, pode ser uma mutação cromossomal, não tem como saber. É ao acaso. É algo que você não consegue controlar, você não consegue justificar e não é tensional. Beleza? Tranquilo? Bem, entendido isso, agora vamos aqui para as especificações das mutações, né? Primeiro aí eu vou falar das mutações gênicas. Cara, como você já sabe, a mutação gênica é quando ocorre alteração no sequenciamento de bases nitrogenadas. E aí que as mutações gênicas, elas podem ser por substituição, podem ser por inserção ou por deleção. Essas duas últimas aqui são as mais graves, digamos assim, ou seja, são as que podem causar maiores problemas de saúde para o indivíduo. Bem, eu vou te mostrar aqui agora uma imagem que eu quero que você acompanhe comigo. Olha só, nós temos o tipo substituição. O que seria substituição? Olha aqui, nós temos um sequenciamento de bases nitrogenadas, ó, adenina, citosina, timina, guanina. Bem, como você já sabe e você já teve essa aulinha comigo, vamos lá. A se liga com T, lembrando que isso aqui é de DNA, né? Então, DNA, nós temos como base nitrogenada exclusiva do DNA a timina. Então, vamos lá, ó. A se liga com T, então tá certo. A com T, C com G, T com A, G com C, G com C, C com G, A com T, T, A, C, G. Perfeito. Olha essa outra imagem aqui, cara. Perceba que você teve uma certa diferença aí, né? Olha aqui, olha aqui. Essa guanina e essa citosina, ela não tá mais aqui, ó. Perceba que você teve uma substituição de bases nitrogenadas. Em vez de ter sido o G, aqui veio o A. Em vez de ter sido o C, aqui veio o T, porque A se liga com T, não é isso? É, professor, é isso. Então, o que eu quero que você entenda aqui é que você teve uma substituição de bases nitrogenadas. Professor, isso pode causar algum problema? Então, vamos lá. Eu quero que você escreva isso aí no teu caderno. Cara, a mutação genética por substituição, ela pode ser aí de basicamente dois tipos que são pedidos, né, na sua prova e no vestibular. Pode ser uma mutação gênica de substituição efetiva ou silenciosa. O que isso quer dizer? Vamos lá. Vamos imaginar que essa partezinha aqui forma um tipo de proteína, né? Então aqui você tem o códon. Professor, o que é códon? Eu não lembro não. Vamos lá, galera. Códon é quando você tem uma trinca de bases nitrogenadas, ou seja, quando você tem 3 bases nitrogenadas. Então, de 3 em 3, você vai formando aminoácidos que vão formar proteínas. Então, ó, 1, 2, 3. Ah, legal. 1, 2, 3. Perfeito. Bem, você teve uma substituição de bases nitrogenadas aqui. Consequentemente, é uma mutação, porque aconteceu uma alteração ao acaso. Essa mutação gênica aqui por substituição, se ela for efetiva, ela vai mudar o tipo de aminoácido que seria produzido aqui. Então, vamos imaginar o seguinte. Aqui daria, sei lá, metionina. Então, nessa trinca aqui, você teria a metionina como aminoácido correspondente. Mas mudou. Não é mais CG, agora foi substituída por AIT. Cara, você poderia agora colocar aqui, em vez de ser uma metionina, uma valina, vamos imaginar. Então, se você tem uma valina ou uma isoleucina, cara, você mudou o aminoácido. Antes era metionina, agora é uma valina, é uma isoleucina. Você mudou o tipo de aminoácido. Se essa mudança modificar toda a proteína, você vai ter uma substituição efetiva. Agora, você pode também ter o que chamamos de substituição silenciosa. O que seria? Mesma ideia.
Vamos entender que teve a substituição aqui das bases nitrogenadas. Perfeito. E aí, professor? E aí, vamos imaginar que aqui era a metionina, mas como modificou as bases nitrogenadas, continuou sendo metionina. Ou seja, vai alterar alguma coisa? Claro que não. Se você for malandrão, você vai lembrar da minha aula lá de RNA, cara, quando eu te expliquei código genético. Lembra que nós tínhamos várias trincas de códon, muitos deles correspondentes no mesmo aminoácido? Então, isso se aplica aqui. Se você tem a mudança de base nitrogenada, mas essa mudança não interferiu em nada na modificação de determinado aminoácido, você tem o que chamamos de mutação gênica por substituição silenciosa, ou seja, não modifica nada. Mas se você muda o aminoácido, você vai mudar a proteína, e aí você vai ter substituição efetiva. Então, resumindo aqui toda essa questão que eu falei. Substituição efetiva é quando você tem a mudança, né? A mutação, e essa mutação faz com que você produza um outro tipo de aminoácido. Substituição silenciosa é quando você tem a modificação das bases nitrogenadas, mas não altera no tipo de aminoácido. Ou seja, é silencioso, não vai dar problema nenhum. Fechou? Beleza? Ótimo, né? Perfeito. Então, por substituição, o nome já é muito intuitivo, substituiu as bases nitrogenadas. Agora, por inserção, cara. Por inserção, você vai ter aqui uma adição de base nitrogenada. Então, ó, inseriu, inserção, você tem uma adição de base nitrogenada. E aí essa adição pode causar determinado problema aí no seu corpo. Ah, professor, quais? Cara, inúmeras, tá? Inúmeras formas de consequência que pode vir aí ser formada, beleza? Então, inserção é quando você tem a base nitrogenada sendo inserida aqui nessa cadeia, nesse sequenciamento. Fechou? E a deleção, é muito fácil, né? A deleção é quando você tem, ó, uma base nitrogenada sendo excluída do sequenciamento. E aí, se você tem uma base nitrogenada sendo excluída, mais uma vez, você com certeza vai ter consequências dessa mutação aqui. Fechou? O que eu gostaria de comentar aqui com vocês é o seguinte, é que nós temos uma doençazinha chamada anemia falciforme. Muitas pessoas confundem essa anemia falciforme como uma anemia por falta de ferro, mas não é não, tá? Nós temos vários tipos de anemia, mas a anemia falciforme, ela tem um problema. Na verdade, ela é uma doença genética, é uma mutação genética. E a anemia falciforme é quando as nossas hemácias, que deveriam ser assim, tem esse formato aqui, ó, um formato de foice, e aí o nome falciforme, lembrando foice. É o seguinte, a anemia falciforme é quando você tem a mudança do glutamato para a valina. Ah, professor, mas como que modifica isso? Através da substituição efetiva. Ó, preste atenção nessa imagem aqui. Nós vamos ter esse códon e esse aqui vai ser o correspondente. Então, ó, C com G, T com A, C com G. Perfeito. Esse códon corresponde a um aminoácido chamado glutamato, que vai formar aí as nossas hemácias. Se você tem uma alteração nesse códon, uma substituição do T pelo A, cara, consequentemente, você vai ter aqui uma substituição também do códon correspondente, do anticódon. Isso vai trazer um outro aminoácido chamado de valina. E essa valina não deveria estar aqui. Logo, ela vai, como consequência, formar a hemácia em forma de foice. Qual o problema disso? Galera, aqui nós transportamos bastante oxigênio. É a oxigenação do nosso corpo. Aqui você não tem um transporte tão efetivo de oxigênio. E aí você pode ter vários problemas relacionados à circulação e à oxigenação do seu corpo. Beleza? Isso é anemia falciforme.
é uma doença genética, é importante você saber disso, é uma doença genética por substituição efetiva. Por que efetiva? Porque a substituição aqui faz com que mude o tipo de aminoácido, ocasionando assim uma consequência. Perfeito? Tranquilo? Bem de boa, né? Mutação gênica é muito tranquilo, é muito fácil. Agora, nós vamos para as mutações cromossomais, ou cromossômicas, que é quando ocorre uma alteração no número de cromossomos ou na estrutura. E aí, você já conseguiu ver aqui na imagem que nós temos dois tipos, né? Mutações cromossômicas numéricas e estruturais. As numéricas, nós vamos ter a aneuploidia, que seria aí alterações de um lote inteiro dos nossos cromossomos, e a euploidia, que seria alterações no par cromossômico. Calma que você vai entender isso, tá? Fica tranquilo, relaxa aí teu coração. E nós vamos ter nas estruturais mutações por deleção também, duplicação, inversão e translocação. É muito de boa, tá? Como é a mais tranquila, é a mais facilzinha de se entender, nós vamos ver aqui agora, primeiramente, as mutações cromossômicas estruturais. Bem, olha essa imagem aqui, cara. Pô, fica muito fácil, né? Deleção é quando você tem a exclusão eu quero que você olhe isso aqui. Eu quero que você olhe isso aqui, ó. Quando ocorre alteração no número de cromossomos ou na estrutura. Então, você tem uma deleção na estrutura do cromossomo e não no sequenciamento de bases nitrogenadas. Lembra que nós não estamos falando aqui de gênicas mais, nós estamos falando agora de cromossomos e da estrutura de cromossomos. Então, imagina que isso aqui, ó, esse bastãozinho aqui é um cromossomo. Eles vão ter vários pedaços, né? Vários genes. O que é gene? Gene é um pedaço de informação que vai estar ali inserido no nosso DNA. Então, nós temos vários genes aqui, várias informações. Vamos imaginar que uma dessas informações, que nesse caso aqui é o D de dado, ele foi excluído. Ele foi excluído, simplesmente foi excluído. Ah, professor, por quê? Sei lá, cara, é mutação, acontece ao acaso, não tem justificativa, não tem como você condicionar isso. Então, foi ao acaso. O D simplesmente foi deletado. Você vai ter o que chamamos de deleção. Você perdeu uma informação gênica, né? Você perdeu uma informação do teu cromossomo. E aí, as consequências são inúmeras, tá? Nós vamos ter a duplicação, que o nome já diz, né? Quando você duplica tal informação. Então, mais uma vez, perceba que nós temos aqui um cromossomo, né? Um bastãozinho, onde nós vamos ter o A, B, C, D, E, F e G. Agora, olha o outro. A, B, C, D, E, F, G, F, G. Cara, você duplicou uma informação aqui. Então, você vai ter uma mutação cromossômica do tipo duplicação. Legal? A inversão é a mais fácil, né? Ó, quando você tem uma inversão dessas informações. Então, mais uma vez, A, B, C, D, E, F, G. Aqui, no caso, você vai ter A, B, D, C, E, F, G. Então, é quando você tem uma leve inversão aqui das informações no seu cromossomo. E a translocação? A translocação é quando você tem uma mudança de pedaço, literalmente de um pedaço de cromossomo para o outro. Olha essa imagem, agora olha essa outra imagem aqui. Perceba que você teve uma mudança considerável num pedaço de cromossomos, tá? Se vocês conseguirem pescar a imagem, perceba que nós estamos mudando sempre a estrutura e não o número de nada. Por isso que essa mutação cromossômica ela é do tipo estrutural, porque aqui nós mexemos, digamos assim, né, apenas com a estrutura e não com o número de cromossomos. Perfeito? Bem, agora nós vamos aqui para as numéricas. Só um minuto. Vamos lá. Agora aqui nós vamos para as numéricas. As numéricas nós temos as aneuploidias e a euploidia. Cara, a aneuploidia
você vai ter aí uma relação de números cromossômicos. Mas, professor, estou entendendo. Ó, vamos lá. Galera, lembra da nossa aula de mitose, da nossa aula de meiose, tá bom? Aqui é importante você saber divisão celular. Bem, nós temos, conceitualmente, né, e comprovadamente, nós temos quantos cromossomos na nossa célula? Cara, nós temos 46 cromossomos, lembra? 23 que nós herdamos dos nossos pais, né, do nosso pai, e 23 que nós herdamos da nossa mamãe. Então, nós temos 46 cromossomos. Eu posso considerar esses 46 cromossomos como 2N. E cada cromossomo vai ter um par. Então, olha só como eu posso representar. Eu posso falar que eu tenho 46 cromossomos, como eu posso dizer também que eu tenho 23 pares de cromossomo. Então, imagina essa imagem aqui, ó, lá das estruturais. Então, aqui eu tenho um cromossomo, ó, um par. Segundo par. Terceiro par. Quarto par. Quinto par. Imagina que nós temos 23 pares assim, beleza? Nós vamos ter isso nas aneuploidias, beleza? Que vai ser separado em cromossomos numéricos autossômicos e sexuais. E vocês vão entender por que esses nomes de ser autossômico ou ser um cromossomo sexual. Enquanto a euploidia, nós vamos ter uma mudança num lote inteiro de cromossomos. Então, imagina o seguinte, que em vez de ter apenas um cromossomozinho a mais, imagina que eu tenho mais 46. Então, vamos lá. Se eu sou um ser diploide, ou seja, tenho 46 cromossomos, para eu ser um ser triploide, eu vou ter que ter mais 23 cromossomos. E para eu ser tetraploide, eu vou ter que ter mais 46 cromossomos. Ou seja, isso é ser euploide. Uma euploidia é quando você tem uma mudança em todo o lote cromossômico e não apenas em um único cromossomo ou dois, como nós falamos aqui nas aneuploidias, que vai estar muito relacionado com doenças, né? Com síndromes, beleza? Síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, tudo isso aí vai estar relacionado com a aneuploidia, que são as mais cobradas aí no vestibular, beleza? E aqui nós temos uma pequena representação, um pequeno conceito para você colocar aí no seu caderno que está no seu livro, né? Ó, nulissomia. O que seria nulissomia? Seria 2N, ou seja, 46 cromossomos menos 2. Então, 46 menos 2 são quantos? 44. Então, é quando dois cromossomos de um mesmo par estão ausentes. Pegou a ideia? Monossomia é quando você tem 46, 2N, 46 cromossomos menos 1. Então, você tem 45, quando falta apenas um cromossomo na célula. Trissomia, acho que você já pegou a ideia, né? 46 cromossomos mais 1, quando há um acréscimo de um cromossomo na célula. Perceba que vai ficar mais fácil de entender quando nós olharmos essa imagem aqui. Isso é uma cariografia, é um cariograma, também conhecido aí como cariótipo. O que é isso aqui, professor? Isso aqui tem dentro da sua célula, cara. Isso aqui está dentro da tua célula. Olha só. Vamos contar aqui cada minhoquinha. Olha que bonitinho, né? Olha que didático. Minhoquinha. Vamos contar aqui cada minhoquinha dessa que está na tua tela. Lembrando que essa minhoquinha aqui, eu estou brincando assim, mas cada bastãozinho desse é um cromossomo, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 46 cromossomos. Ah, que é isso, professor? Nossa, contou rápido. É, contei. Agora, vamos imaginar aqui, vamos contar aqui os pares, né? Então, ó, 1 par, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.
Perceba que o 23 não está aqui embaixo escrito 23, mas nós sabemos que aqui são 23, beleza? Tá legal, professor. E aí, o que tu quer mostrar pra gente? Eu quero mostrar o seguinte, cara, que do 22 para lá são considerados cromossomos autossômicos. O que é isso? É algo que não é sexual. Então, autossomia, cromossomos não sexuais. Então, do par 1 até o par 22 são cromossomos autossômicos. Enquanto o nosso último par aqui, ó, é o par sexual. É quando você vai decidir se vai ser um menininho ou se vai ser uma menininha. Por exemplo, XY é menino, XX é menina. Nós vamos ter síndromes que vão estar relacionados com a mulher, nós vamos ter síndromes que vão estar relacionados com o homem. Legal? Fechou? Então, quando eu falo para você que nós temos mutações cromossômicas numéricas do tipo aneuploidia, autossômicas, eu estou falando do par 1 ao par 22. Ué, professor, mas o 23? O 23 eu não falo. Se eu estou falando de autossômico, eu estou falando do 1 ao 22. Porque esse par 23, esse último par aqui, é o nosso par sexual. Fechou? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, cara. Vamos lá que eu acho que ficou fácil para você e vai ficar muito mais tranquilo agora. Olha só. Primeira síndrome que nós vamos falar é a síndrome de Down, muito conhecida aí, né? Síndrome de Down. Pode também ser chamada como trissomia do 21. Ué, professor, por que trissomia do 21? Galerinha, olha o cariograma aqui embaixo. Nós temos um par, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha o 21 aqui, cara. O par 21, em vez dele ter... O par não, né? O trio. Porque em vez dele ter 2, ele vai ter 3 cromossomos. Trissomia. Professor, o que seria trissomia mesmo? Cara, vem aqui, ó. Trissomia. 2N mais 1. Quando há um acréscimo de um cromossomo na célula. É, filho. Em vez de ser apenas 2, você tem a adição de mais um único cromossomo. E se esse único cromossomo adicionado for no 21, nós vamos ter a síndrome de Down. Então, mais uma vez, síndrome de Down é conhecida como trissomia do 21. Trissomia porque você tem 3 cromossomos. Você tem um trio de cromossomos no 21, em vez de ter um único par. Beleza? Agora, olha isso aqui que é muito importante. Normalmente nós teríamos 46. Vamos imaginar que seria uma pessoa normal. Você teria 46, não teria? É, mas você tem a adição de 1. Então, você, em vez de ter 46, você vai ter 47. Sendo que nós temos 47, né? Que pode estar relacionado com a mulher, XX, ou com o homem, XY. E aí nós temos essa fórmula aqui, ó. 47 cromossomos XX mais 21. Ué, professor, como assim? É que eu tô te falando que isso aqui é uma trissomia, porque em vez de ter 46 você tem um a mais, então é uma trissomia relacionado ao sexo feminino no 21. Então você tem 3 cromossomos no número, né? No lotezinho aqui 21. Beleza? Tranquilo? Então, ó, 47xx mais 21, porque está relacionado aqui na numeração 21. E a mesma coisa quando estiver relacionado com homem, sendo que um homem é XY em vez de ser XX, tá? Uma coisa bacana aqui, que eu esqueci de comentar com vocês, é o seguinte. Quem decide se vai ser homem ou se vai ser mulher é o espermatozoide, tá? Então é o homem que decide o sexo escolhido, digamos assim, tá? Porque a mulher, ela só pode doar o X ou pode doar o X. O homem é que vai decidir se ele vai doar o X ou se ele vai doar o Y. Se ele conseguir doar o Y, vai nascer um menino. Se ele conseguir doar um X, vai nascer menina, porque XX é menina, XY é menino.
Legal? Agora, o quadro clínico é algo que vocês deveriam saber, que vai caracterizar essa síndrome aqui, né? Olha aqui a imagem dessa jovenzinha com a síndrome de Down. Muito conhecida, né? Bem, o quadro clínico, pregas palpebrais, né? Aqui, ó, você tem uma pregazinha nas pálpebras, baixa estatura, perceba que as pessoas com síndrome de Down elas são normalmente bem baixas, tá? Fissura na língua, por isso elas podem falar com aquela língua presa, deformidade cardíaca, e aí isso aqui é muito individual, tá? Alguns podem ter de forma mais séria, digamos assim, né? Mais drástica, outros um pouco mais leves, digamos. Prega única na palma da mão e comprometimento intelectual. Isso aqui é variável também. Por quê? Nós temos aí, né, filmes que já foram feitos por pessoas com síndrome de Down. Então, a intelectualidade desse indivíduo ele é muito variável. Nós temos síndrome de Down que são muito dependentes, como nós também temos síndrome de Down aí que são muito ligados ainda aos pais, são muito dependentes ainda dos responsáveis. Beleza? Bem, a próxima síndrome que nós vamos falar aqui é a síndrome de Edwards. A síndrome de Edwards que vai estar relacionada com a trissomia do 18. Vocês já pegaram a ideia de trissomia, né? É um cromossomo a mais, sendo que em vez de ser no 21, lá igual a síndrome de Down, vai ser no 18, cara. Então olha isso aqui, ó. Trissomia no 18. Um cromossomo a mais lá na posição 18. Tá? Então você vai ter aqui mais uma vez 47XX mais 18 ou 47XY mais 18. Lembrando que XX mulher, XY homem. Quadro clínico de quem tem síndrome de Edwards: deformidade auditiva, problemas cardíacos, anomalias renais, né? Problemas renais e oculares, como vocês conseguem ver aqui a parte ocular, né? Na imagem, contraturas musculares. E aí você tem uma contração muito forte dos músculos, fazendo com que os membros superiores e inferiores não fiquem relaxados de forma normal, sempre estejam bem deformados, né? Quadris defeituosos e morte entre os primeiros meses de vida, até 1 ano de idade. Então, pessoas, né, crianças que têm a síndrome de Edwards dificilmente conseguem viver mais do que 1 ano de idade, tá? Porque as consequências são muito grandes, principalmente as anomalias renais. Tudo bem? Vamos para a próxima. Síndrome de Patau, né? Uma síndrome muito ruim, como vocês podem ver aqui na imagem. A síndrome de Patau também é uma trissomia, tá? Sendo que essa trissomia é no 13 e também vai estar relacionada aí com sexo masculino e sexo feminino. Então, mais uma vez, trissomia, né? Você vai ter 3 cromossomos aqui na posição 13. Quadro clínico: microcefalia, comprometimento intelectual, defeitos cardíacos, rins policísticos, né? Muito cisto formado no rim, fendas labiais, como vocês conseguem ver aqui, tá? Essas fendas labiais, e morte entre o 1º e o 3º mês de vida. Muito difícil também de um indivíduo com síndrome de Patau conseguir passar aqui dessa idade aproximadamente, tá? Então também é uma síndrome muito triste, como vocês podem ver aí na imagem. Tudo isso, lembrando, é ocasionado por conta das mutações cromossômicas numéricas, tá? Ou seja, perceba que aqui nós não estamos falando nada relacionado ao sexo. Eu só estou te dizendo que, tanto na síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patau, nós vamos ter aqui uma mutação relacionada tanto ao sexo feminino e ao sexo masculino. Ou seja, os dois sexos. Não está relacionado com o sexo, tá? É uma trissomia, beleza? E aqui, agora sim, nós falamos de síndromes relacionadas ao sexo, tá? Ou seja, síndromes relacionadas ao nosso último parzinho de cromossomo lá, que é o sexual, que é o par 23. Show de bola? Então perceba aqui, ó, síndrome de Turner, monossomia
Ou seja, em vez de ter 2, em vez de ter 3, né? 2 seria normal, um indivíduo normal. 3 poderia causar ali aquelas síndromes que nós acabamos de ver, né? Dependendo se fosse no 13, no 18, no 21. Aqui não. Aqui nós temos o que chamamos de monossomia, tá? Que é apenas um único cromossomo no par sexual. Ou seja, em vez de ter 46, ó, nós vamos ter 45. E X e 0. Ué, professor, por que esse 0? Porque nós temos apenas um cromossomo. E esse cromossomo é o X. Consequentemente, a síndrome de Turner vai estar relacionada com o sexo feminino. Beleza? Por que feminino, professor? Porque feminino é o XX. Se você tem apenas um cromossomo no X, teoricamente, tá? Biologicamente falando, melhor dizendo, esse indivíduo aqui, ele vai ter um órgão genital feminino e aí vai estar relacionado com as mulheres. Show? O quadro clínico, órgãos sexuais atrofiados, esterilidade, ou seja, não pode ter filhos, tá? Baixa estatura, como vocês conseguem ver aqui na imagem, tendência à obesidade, ausência de pelos e comprometimento intelectual. Sem contar com a deformidade que normalmente aparece aqui próximo ao músculo platina, né? Aqui no nosso pescoço. Tudo bem? Essas pessoas que têm síndrome de Turner aí também vão ter uma deficiência, né, na intelectualidade deles. Vai viver, não tem aí nenhum problema de morte a partir de tal ano, mas, consequentemente, por conta dos problemas clínicos, essas pessoas com síndrome de Turner, elas não conseguem viver com uma longevidade, né? Isso aí já é esperado. Nós vamos ter também a síndrome de Klinefelter, tá? Ou Klinefelter, tanto faz. Eu prefiro Klinefelter, que vai ser uma trissomia. Olha a trissomia aparecendo aqui novamente, tá? Nós vamos ter uma trissomia no 23. E aí, se você tiver uma trissomia no 23, o 23 é o par sexual. Se você tem uma trissomia no 23, você vai ter uma aneuploidia sexual, que vai estar relacionado com o sexo masculino, tudo bem? E aí nós vamos ter um XXY, tá? O quadro clínico dessas pessoas com síndrome de Klinefelter também é muito triste. Você vai ter aqui um desenvolvimento anormal de glândulas mamárias, como vocês conseguem ver aqui na imagem, tá? É a famosa gineco, tá? Ou ginecomastia. Também pode ter aqui a lipomastia, que é um acúmulo de gordura e não desenvolvimento de glândula mamária, tá? Mas aqui no caso do Klinefelter é sim um desenvolvimento das mamas, por isso o nome ginecomastia. Nós vamos ter a microgenitália. Percebam que esse indivíduo tem um órgão genital muito, mas muito atrofiado, que é característica das pessoas que vão ter a trissomia do 23, tá? Esterilidade, não tem como esse indivíduo gerar uma prole, né? Ter seus descendentes, não tem como ter uma hereditariedade, tá? Porque é estéril. Estatura elevada, perceba que são muito altos, e vai ter uma deficiência intelectual. Ok? Beleza? Essa aí são as síndromes de Klinefelter. Bem, galera, nós temos outros tipos de síndrome, como vocês vão ver em aula, tá? Nós temos aqui, eu falei as mais importantes, mas nós vamos ter o antigo conceito de super-homem e super-mulher, que é quando você tem XXX ou XYY. E aí o quadro clínico vai ser parecido. Lembrando que esses nomes de super-homem e super-mulher aí está muito defasado, não se usa mais, mas aí a nível escolar nós vamos utilizar essas palavras para facilitar o entendimento de vocês. Tudo bem? Espero que tenha entendido, tá? Qualquer dúvida pode voltar ao vídeo. Tamo junto e é nóis, até a próxima.